Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar então da linguagem SQL, do DML, no caso então a cláusula like, que ela ajuda a gente a fazer consultas assim por correspondência, né? Digamos, eu vou procurar num campo uma determinada expressão de texto, né? Se ela contém naquele campo. Bem, então vamos ver como é que isso aqui funciona. Tá, vamos pegar alguns dados, por exemplo, aqui, sei lá, de cidades, tá? Então, cidades, nós temos aqui ó, algumas cidades: Passo Fundo, Marau e Florianópolis. Tá? Eu gostaria então de saber, por exemplo, ó, eu quero fazer uma consulta assim: ó, select asterisco from cidades where. Então, eu quero quero saber todas as cidades, né, que começam com P, por exemplo. Ó. Where, então, nome, e eu vou usar a cláusula like, tá? Like, daí entre parênteses, por exemplo, eu colocaria, né, a expressão, digamos aqui, o P, tá? E um percento, tá? E daí a gente executa a consulta, olha só. Então, o percento, tá, ele significa que ele vai buscar, né, todo mundo que começa com P. Então, se eu colocar o percento após a expressão, no caso aqui a expressão é passo, por exemplo, passo fundo. Vamos colocar aqui, executar. Né? Então, tá, eu não selecionei tudo como, então vamos executar todo mundo aqui. Então, aqui ele está buscando então, tudo que começa com pass. Tá? Aqui outro detalhe interessante, tá? Essa aqui é uma busca por correspondência, né? Quando o texto que eu quero buscar inicia com esse valor P, por exemplo. Tá? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui na tabela vendedores, né? Digamos aqui em vendedores, olha só. Eu quero começar, por exemplo, a digitar aqui uma consulta que comece lá com o CPF começa com 82, por exemplo. Né? Eu faria uma consulta assim, ó, select asterisco, né, from vendedores, tá? Where CPF like, né? Vamos pegar aqui qual, começar com 82, né? Like, digamos assim, 82, né? Para começar com 82, eu coloco 82, tá? E o sinal de percento, tá? Olha só. Tá? Então retorna o primeiro nome. Tá? Agora outro detalhe, quando eu coloco então o percento após, tá, a expressão, eu coloco então, digamos, 82 seria o texto que eu quero que, ó, procura lá na tabela vendedores quem começa com 82. Ou então procura lá na tabela cidades quando o nome começar com P. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado também outro detalhe. Eu posso usar assim, ó, eu quero, digamos assim, procurar então todo mundo em cidades que contenha, por exemplo, o P no nome. Que daí eu colocaria aqui o percento antes e depois. Então ele vai buscar essa expressão todo mundo que contém P no nome. Tá? Nesse caso que ele só tem Passo Fundo. Vamos ver cidades aqui. Ó, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Vou colocar todo mundo que contenha a letra A. Então eu coloco percento antes e depois, e ele vai buscar todas as cidades cujo o campo nome contém A dentro do campo nome. Ó. Então ele buscou todo mundo. Tá? Bem, então esse tipo de consulta aqui é uma busca por correspondência, por similaridade, né, quando ele contiver esse A. Se eu fosse trabalhar na tabela vendedores, por exemplo, lá eu vou buscar todos os vendedores que tem no CPF, por exemplo, o número 1. Daí eu colocaria então percento, né, o número que eu quero buscar, né, e 1. Daí se eu for buscar, olha aqui, ó. Então ele buscou aqui, ó, tem dois CPFs que contém 1 no nome. Outro detalhe interessante, tá? Seria a busca, né? Que nem no caso aqui, se eu buscar, né? P de Passo Fundo, ó, eu quero buscar todas as cidades que começam com P, tá? Se eu colocar P maiúsculo, retorna Passo Fundo, tá? Se eu colocar, né, o P minúsculo, olha só, ele não retorna ninguém, porque não tem nenhuma cidade que começa com P minúsculo. Então, para resolver esse tipo de problema, tá, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer um upper, eu dizer que então ele vai deixar tudo em maiúsculo o nome, tá? E também deixar tudo em maiúsculo o que estiver nessa correspondência aqui, tá? Então, eu estou usando o operador, né, para
para filtrar, né, eu vou deixar então tudo em maiúsculo o campo nome e tudo em maiúsculo também é o que eu estou usando para filtrar. Daí então não interessa, né, digamos se ela começa com P maiúsculo ou P minúsculo, né, vai buscar igual. Tá? Então pessoal, assim, usem tá com atenção, né, o comando like, né, que ele, digamos, principalmente quando eu estiver buscando, tá, o percento antes e depois da expressão que eu quero buscar, né, então que ele vai buscar em qualquer parte do campo, então para o banco de dados fazer essa consulta é bastante custoso, né. Então só usem com cuidado, tá, a cláusula like. Tá, pessoal? Então obrigado pela atenção e até a próxima aula.